hoje eu quero, essa semana saiu, né, a quinta parte aí, a parte 5, não sei nem como chamar isso, né, porque a La Casa de Papel faz uma temporada dividida em duas partes, né, então nós teremos 6 temporadas ao todo. Quero tentar fazer uma reflexão breve hoje com vocês, vamos ver se eu consigo, né. Você tem uma dinâmica muito interessante em várias séries que pegam grupos que fazem contravenções ou cometem crimes e que a gente acaba simpatizando com eles, né? Então a gente tem Casa de Papel é um desses casos, né? Então essa é uma abordagem que eu não quero fazer hoje. Eu quero trazer um exercício diferente com vocês a partir de princípios de liderança que a gente pode aprender com essa série, né? E é muito interessante porque a gente precisa ponderar as questões com equilíbrio, e é algo que está faltando nos nossos dias. E eu não vou entrar por essa seara de novo, porque nas últimas semanas a gente está falando a respeito disso. Tocamos nesse assunto quando falamos de Rambo 3 e a origem do Talibã. Falamos sobre isso também na semana passada, quando falamos sobre o Shang-Chi e a cultura chinesa na Marvel. Então nós estamos falando a respeito dessas questões todas, né? Nada é tão simples que apenas um lado, né? A gente possa entender uma questão complexa a partir de um ponto de vista só. Não apenas os criminosos ali, né? Os assaltantes da equipe do professor, mas também a própria estrutura acaba sendo uma própria crítica a todo o sistema monetário, financeiro e tudo mais. Então, existem duas questões principais. Porém, eu gosto de ficar com os pés no chão de que, olha, o objetivo é o crime, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas, enfim, é muito válida a questão de que existe a corrupção do sistema econômico, monetário, financeiro, a própria questão da polícia, o envolvimento da polícia nisso e tudo mais. Então, a sociedade é complexa, né? Acho que um bom resumo para essa discussão inicial é que a vida é complexa, então a sociedade é complexa. Então, tome cuidado quando se tenta resumir a complexidade da sociedade em questões pontuais, né? Ou em dois grupos, como a gente tem falado aqui nessas últimas lives, né? Tenta sempre avaliar o maior número de possibilidades, tente compreender a partir de diversos olhares, para que você possa ter uma percepção da realidade mais próxima do que ela é de fato. Então, tentando fazer um exercício diferente, dá uma olhada depois na descrição do vídeo, né? Coloquei alguns livros ali para ajudarem você a entender de onde nós tiramos aí esses princípios. É um livro corporativo que fala a respeito de liderança em La Casa de Papel. Então você pode depois, nas referências ali, olha lá, aprenda liderança com La Casa de Papel. Você pode ver de onde nós tiramos esses princípios. Aí a gente só faz a ponte, né? Porque é um livro que fala do mundo corporativo. Então a gente faz a transliteração para o mundo cristão, usando os textos bíblicos que apontam para os mesmos princípios que nós vamos falar aqui com vocês. Então, minha ideia não é falar, ou nessa noite, né, falar com vocês especificamente sobre a série. Então, o que a gente pode aprender? A história básica, né, do filme é uma equipe de pessoas escolhidas a dedo por uma mente por trás do evento, né, do roubo da Casa da Moeda da Espanha, que é a figura do professor. Então vamos analisar essa história de origem, né, esse enredo básico. Então não tem, nós não vamos falar de spoilers nem da segunda parte, né, onde a partir depois do sucesso do primeiro assalto, eles vão para um segundo assalto, né, no Banco Central agora, resgatar um dos personagens aí que vai acabar sendo preso quando eles saem, né, do primeiro assalto. E a própria Casa de Papel é um pouco essa ideia, porque a proposta original era ter uma história só, uma temporada, digamos assim, dividida em duas partes, com uns 14 episódios, que ia contar só a ideia da primeira parte do assalto, né? Depois entrou o restante, está se estendendo até agora.
Então, deu certo, vamos adaptar o roteiro e vamos encaixar, vamos aumentar essa história, vamos botar água nesse feijão, né? Então, o primeiro ponto que a gente pode aprender a respeito de liderança com a série é que é necessário planejamento para qualquer coisa que a gente vá fazer. Então, o primeiro ponto é planejamento. Sem planejamento, nenhum projeto se concretiza, seja ele um projeto bom ou um projeto mau, como é o caso da série. Não vamos perder de vista que isso é um roubo, né? E um roubo está contra as leis do país. Então, tudo aquilo que é contrário, né, à legislação de países democráticos, a gente tem que ser contrário. Existe um objetivo por trás de todo o planejamento, e ele é muito bem planejado pelo professor, né, que gastou muito tempo planejando antes de executar a ação. E tentou, como um estrategista, né, ver tudo que poderia dar errado, que poderia acontecer, todas as variáveis, as variantes, né, para aproveitar ali que a Larissa está com a gente, com todas as variantes dela, né, em vários canais ao mesmo tempo. Então você tem toda essa questão funcionando, e você tem, então, uma mente por trás do projeto. Então, tudo é milimetricamente planejado, quantas horas seriam necessárias ficar dentro da Casa da Moeda, quais os riscos, o que poderia acontecer, como lidar com as variáveis, né, como teriam reféns, como lidar com os reféns, enfim, tudo foi milimetricamente planejado. E acho que esse é um excelente ponto de partida para a gente nessa noite. Planejamento é o primeiro ponto que a gente precisa aprender. Quantos de nós nos planejamos para os projetos que a gente vai executar? Quantos de nós preparamos, fazemos uma boa preparação quando a gente quer desenvolver alguma coisa? Para chegar na live com vocês, nós preparamos um roteiro. Então, nós temos um norte para aquilo que nós planejamos o que vamos falar para vocês toda semana. Todas as vezes a gente consegue dar cabo de cumprir o roteiro? Não, porque quando chega aqui, como o Natan está falando, né, o fator humano nem sempre é 100%, pode ser previsto 100%. Né? A gente começa, por exemplo, não coloquei na pauta comentar o trailer de Matrix 4, né, mas entrou na pauta aqui nos comentários e a gente já desviou para falar sobre o trailer de Matrix. E tudo certo, não dá para a gente prever tudo que vai acontecer. A gente tem um roteiro, mas a live só faz sentido se tiver interação, né? Porque senão eu só coloco o vídeo gravado aqui e a gente não tem interação com vocês. Então, aí às vezes as coisas... Mas eu tenho um norte. E para as nossas vidas, será que a gente tem um norte? Para as nossas vidas, nós temos planejado onde queremos estar daqui 5, 10, 15 anos? O que nós queremos estar fazendo daqui a pouco? Porque muitas vezes a gente vai vivendo, vai tocando a vida e não tem nenhuma noção de em que lugar nós queremos chegar. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Se nós vamos para a Bíblia, tem um livro que ele é fundamental para aprofundar nesse assunto, que é o livro de Neemias. Geralmente, Neemias é utilizado para falar sobre liderança. Os muros de Jerusalém foram destruídos na invasão dos babilônios. Né? Nabucodonosor destrói a cidade toda, o templo, a cidade e os muros. E a gente precisa entender a importância dos muros para uma cidade da antiguidade. Né? Os muros eram sinônimo de proteção. As cidades estavam protegidas atrás de suas muralhas. Era muito difícil invadir as cidades fortalecidas. Tanto que Jerusalém é uma das últimas cidades que acaba caindo no processo de conquista da Terra Prometida pelas tribos de Israel. Se nós formos pensar desde o início da campanha de Josué, quando começa, né, a entrada dos israelitas na terra, em Canaã, nós vamos ver que os jebuseus, que eram os habitantes originais de Jerusalém, só vão cair, só vão ser expulsos de lá sob o reinado de Davi, perto do ano 1000 antes de Cristo. Então se passam muitos séculos que outras cidades acabam sendo conquistadas e Jerusalém fica intacta lá, justamente pela sua posição privilegiada e pelas suas fortalezas, né, pelas suas muralhas. Essas muralhas são derrubadas por volta de 536 a.C., e Neemias sai, né, da Pérsia, quando já havia liberação
para o retorno, né, quando a Babilônia acaba caindo, né? Então você tem a queda do Império Babilônio e quem toma o lugar são os persas, e os persas permitem que o remanescente de Judá volte para reconstruir a sua cidade, o seu templo e as suas muralhas. Então já havia voltado vários líderes, mas o processo de reconstrução do templo e da cidade já havia começado, mas os muros continuavam destruídos. Então eles ficaram destruídos quase um século, cerca de 90 anos, mais ou menos. Né? E Neemias volta, ele ouve um relato na Pérsia sobre o que estava acontecendo em Jerusalém, aquilo incomoda ele demais, e ele decide voltar para ajudar de alguma forma. Então, os muros são reconstruídos sob a liderança de Neemias, muros que ficaram 90 anos caídos, destruídos, eles são reconstruídos em 52 dias. Um recorde maravilhoso. Então, nós temos essa perspectiva, né? Um líder que consegue reconstruir algo que muitos tentaram antes e não conseguiram em apenas 52 dias. E aí você tem uma análise mais profunda de cada capítulo de Neemias para verificar cada passo que ele deu para cumprir esse objetivo, para cumprir essa missão. Né? Então nós temos vários elementos, mas o texto que eu queria destacar aqui em Neemias é justamente o que colabora com o que nós estamos avaliando. Né? Ao mesmo tempo em que Neemias consegue planejar, né, ele obtém os recursos, primeiro vê quanto vai custar, conversa com o imperador persa e ele concede todo o material que ele precisaria, todo o custo, né, acaba financiando a reconstrução dos muros. Chegando em Jerusalém, ele faz uma série de outras coisas que eu não vou aprofundar aqui agora, mas ele consegue, com essas atitudes em Jerusalém, uma viagem extremamente difícil, que não valia a pena pelo ponto de vista humano, né? Sair dos palácios, onde ele era copeiro do rei, para voltar para uma cidade destruída, com um povo que, né, não conhecia. Cumprir e realizar essa obra é algo tremendo. E ele começa esse processo. Porém, quando os inimigos de Judá veem que o movimento, veem a mobilização, veem que as coisas estão acontecendo, eles também se reúnem para planejar a queda e para que a obra parasse. Né? Então, pensando um pouco em planejamento no sentido inverso do bom sentido que nós estamos dando para a liderança, fazendo uma ponte aí entre os inimigos de Judá com os personagens da Casa de Papel, que embora, né, nós gostemos deles e tudo mais, não vou deixar de falar com relação ao crime que eles cometem lá, né, para deixar bem claro, já sei o pessoal falando sobre apologia ao crime e tudo mais, né, como que o pastor está falando a respeito disso, então vou reiterar várias vezes na live, que se tiver corte dessa live, você vai ouvir também nos cortes essa parte muito importante do discurso. Então, eu queria destacar como texto bíblico justamente o planejamento dos inimigos de Judá para fazerem o mal. Então, o planejamento ele serve tanto para quem quer fazer o bem, como para quem quer fazer o mal. O planejamento, as pessoas estão planejando, muitas delas planejando fazerem coisas ruins. Né? Então, nós, como cristãos, devemos planejar coisas boas para a nossa realidade. Olha só o que está escrito lá em Neemias, capítulo 4, versículos 7 e 8. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Estou usando aqui a nova versão internacional, a NVI, que usa a palavra que todos os inimigos se uniram para causarem confusão e desorganizar a obra que estava acontecendo em Jerusalém. Então, nós devemos direcionar o nosso planejamento para coisas boas. Eu acho que essa é a primeira lição que nós podemos aprender aí com La Casa de Papel.